Michael Jeffrey Jordan nasceu em 17 de fevereiro de 1963, no Brooklyn, em Nova York, mas cresceu em Wilmington, Carolina do Norte, filho de James e Dolores Jordan. Michael veio de uma família de valores sólidos, onde disciplina, trabalho duro e fé eram pilares inegociáveis. Desde cedo, aprendeu que nada viria fácil e que cada conquista seria resultado de esforço absoluto. Ainda criança, Jordan se mostrava competitivo em tudo. Se fosse uma corrida, queria ser o mais rápido. Se fosse um jogo simples com os irmãos, queria vencer de qualquer maneira. Essa obsessão pela vitória não era apenas um traço de personalidade, era o prenúncio de algo maior. Uma mentalidade que mais tarde seria conhecida como a mentalidade Jordan, menos a recusa absoluta em aceitar a derrota. No ensino médio, porém, enfrentou uma das primeiras grandes frustrações de sua vida. Ao tentar entrar para o time principal de basquete, foi cortado. Para qualquer adolescente, aquilo poderia ter sido o fim do sonho. Mas, para Jordan tornar-se combustível, ele transformou a humilhação em obsessão. Passava horas e horas treinando sozinho, repetindo arremessos, corridas, movimentos. Voltou no ano seguinte não apenas melhor, mas imparável. Na Universidade da Carolina do Norte, seu talento começou a ganhar projeção nacional. Sob a liderança do lendário técnico Dean Smith, Jordan não apenas evoluiu como atleta, mas aprendeu disciplina tática e espírito coletivo. Em 1982, como calouro, marcou a cesta decisiva que deu a ANCO o título nacional. Naquele momento, os Estados Unidos começaram a perceber. Havia algo especial naquele jovem que não se intimidava diante da pressão. Em 1984, Jordan foi escolhido no draft da NBA pelo Chicago Bulls como a terceira escolha geral. Poucos sabiam, mas aquele momento mudaria para sempre a história do basquete. Os Bulls eram uma equipe mediana, sem tradição de títulos. Jordan chegava a um time sem brilho, mas carregava em si a chama de um vencedor. Seu impacto foi imediato. Já na temporada de estreia, impressionou com médias de pontuação altíssimas, velocidade e explosão física. Os torcedores lotavam o ginásio apenas para vê-lo jogar. A NBA, que buscava novas estrelas após a era de Magic Johnson e Larry Bird, encontrou em Jordan um espetáculo vivo. Ele não apenas jogava basquete, ele transformava cada partida em um evento, mas junto com o brilho vieram os desafios. Jordan era criticado por ser individualista demais, por carregar o time nas costas em vez de confiar nos companheiros. Os Bulls, apesar de seu talento, ainda não conseguiam chegar ao topo. Para muitos, Jordan seria apenas um grande artilheiro, um showman incapaz de levar sua equipe a títulos. O que ninguém sabia era que esse questionamento seria justamente a faísca que acenderia a obsessão mais feroz da sua vida. Provar que não seria apenas um jogador espetacular, mas o maior de todos os tempos. Nos primeiros anos no Chicago Bulls, Michael Jordan já era reconhecido como um fenômeno. Sua média de pontos por jogo ultrapassava a de veteranos consagrados. Suas enterradas espetaculares lotavam arenas e seus voos desafiavam a gravidade. A NBA inteira falava dele. Mas, apesar de todo o brilho individual, havia uma sombra que o perseguia. As derrotas nos playoffs da segunda metade da década de 1980, Jordan e os Bulls esbarraram repetidamente em muralhas intransponíveis. Primeiro, o Boston Celtics, de Larry Bird, um dos times mais dominantes da época, que expôs a fragilidade coletiva do Chicago. Depois, os temidos Detroit Pistons, conhecidos como os Bad Boys, liderados por Isiah Thomas Bilember e Dennis Rodman. Os Pistons tinham um plano claro: parar Jordan a qualquer custo. Esse plano ficou famoso como a Jordan Rules. A tática era brutal. Toda vez que Jordan entrasse no garrafão, seria derrubado
empurrado, golpeado. O objetivo não era apenas impedir pontos, mas quebrar seu espírito. O basquete contra os Pistons não era esporte, era guerra. E Jordan, apesar de todo o talento, muitas vezes saía derrotado, exausto e frustrado. Essas derrotas foram dolorosas, mas decisivas, porque Jordan não as aceitou como destino. Ele as transformou em combustível. Entendeu que não bastava talento individual. Para vencer, precisava evoluir como líder, como atleta completo. E foi exatamente isso que fez. Ele iniciou uma transformação radical. Intensificou treinos de musculação, ganhou massa muscular, tornou-se mais resistente ao contato físico. Se antes voava apenas com habilidade, agora voava com força. Seus treinos diários se tornaram lendários. Primeiro a chegar, último a sair. Repetia movimentos até a perfeição. Criava desafios mentais para si mesmo, convencendo-se de que cada crítica era um insulto pessoal que ele precisava destruir em quadra. Ao mesmo tempo, começou a aprender a confiar mais em seus companheiros. Sob o comando do técnico Phil Jackson, Jordan passou a entender que a grandeza coletiva exigia sacrifício individual. Era necessário não apenas marcar pontos, mas elevar todo o time ao seu redor. A transição não foi imediata, mas foi fundamental. Enquanto isso, a cultura de sua obsessão começava a se espalhar pelos Bulls. Seus colegas, antes comuns, começaram a ser arrastados por sua disciplina. Quem treinava com Jordan não podia ser medíocre. Ele exigia a intensidade máxima de todos, porque exigia o impossível de si mesmo. A cada derrota contra os Pistons, Jordan voltava mais forte, até que, no início dos anos 1990, o ciclo de frustrações terminaria. Ele estava prestes a quebrar a muralha, a transformar sua dor em supremacia. O mundo estava à beira de assistir ao nascimento de uma dinastia. No início da década de 1990, Michael Jordan já não era apenas o jovem explosivo que encantava multidões. Era um guerreiro forjado em derrotas, um atleta que havia transformado a dor em músculo, disciplina e obsessão. E quando chegou a hora de enfrentar novamente os temidos Detroit Pistons, Jordan estava pronto. Aquela série se tornaria lendária. Os Pistons, bicampeões da NBA, ainda confiavam em suas famosas Jordan Rules, bater, intimidar, dobrar a marcação. Mas Jordan havia mudado. Não apenas resistia aos golpes, como respondia com ainda mais força e inteligência. Seus companheiros também estavam diferentes. Agora, sob a filosofia de Phil Jackson e o sistema do triângulo ofensivo, o Chicago Bulls era um time mais coeso, mais letal. Em 1991, nos playoffs, os Bulls não apenas venceram os Pistons, eles os humilharam em uma varrida por 4-0. Naquele momento, Jordan destruiu não só um rival, mas um fantasma. O time que simbolizava seus limites foi derrubado, e sua ascensão ao topo estava selada. Naquele mesmo ano, os Bulls chegaram à final da NBA contra o Los Angeles Lakers de Magic Johnson. O confronto parecia um choque de eras. O ídolo consolidado contra o novo aspirante ao trono. Muitos acreditavam que Jordan ainda não tinha maturidade para conquistar o título, mas dentro de quadra, ele mostrou o contrário. No jogo 2 da série, uma jogada se tornou símbolo. Jordan infiltrou no garrafão, subiu para a bandeja com a mão direita e, no ar, mudou para a mão esquerda, desviando de 2 defensores e concluindo a cesta. A imagem rodou o mundo. Era como se ele dissesse: não importa o que vocês façam, eu encontrarei um caminho. Os Bulls venceram os Lakers e conquistaram o primeiro título da NBA da franquia. Jordan, chorando com o troféu nos braços, finalmente havia calado as dúvidas. Ele não era apenas um grande jogador, era campeão. Mas Jordan
não parou aí. O título de 1991 foi apenas o início. Nos 2 anos seguintes, ele levou os Bulls a mais 2 campeonatos consecutivos, derrotando o Portland Trail Blazers em 1992 e o Phoenix Suns em 1993. O 3 títulos seguidos consolidava o Chicago como a nova dinastia da NBA e Jordan como o rosto do basquete mundial. Ao mesmo tempo, fora das quadras, Jordan se transformava em algo maior. Um ícone cultural. Sua parceria com a Nike, através da linha Air Jordan, explodiu em vendas e redefiniu o marketing esportivo. Ele já não era apenas um atleta, era uma marca global. Crianças em todos os continentes queriam ser como ele. O homem que um dia havia sido cortado do time do colégio, agora dominava o planeta. Mas, justamente no auge, quando parecia imparável, o destino o golpearia com uma tragédia pessoal que mudaria radicalmente sua vida e carreira. No auge absoluto da glória, quando Michael Jordan já era tricampeão da NBA e o rosto mais reconhecido do basquete mundial, o destino lhe preparou uma tragédia que abalaria até mesmo sua mente inquebrável. Em 1993, após conquistar o 3º título consecutivo com os Bulls, Jordan estava no ponto mais alto de sua carreira. Era campeão, ídolo global, milionário, aclamado como o maior jogador de sua geração. Mas, por trás das vitórias, carregava uma pressão sufocante. A expectativa de vencer sempre, de ser perfeito em cada detalhe. E foi nesse momento de vulnerabilidade que a tragédia bateu à porta. No verão de 1993, seu pai, James Jordan, foi assassinado em um assalto enquanto descansava em seu carro. Para Michael, a dor foi insuportável. Seu pai não era apenas um conselheiro, era seu maior incentivador, o homem que o guiara desde a infância e que havia estado presente em cada conquista. A ausência o deixou devastado. Sem forças para continuar carregando o peso da NBA e mergulhado no luto, Jordan tomou uma decisão que chocou o mundo. Anunciou sua aposentadoria do basquete. Aos 30 anos, no auge físico e técnico, o maior jogador do planeta simplesmente disse adeus. Mas o anúncio não foi o fim de sua história. Menos foi o início de um capítulo surpreendente. Cumprindo um sonho antigo de seu pai, Michael decidiu tentar uma carreira no beisebol profissional. Muitos riram, outros criticaram, dizendo que era um capricho. Mas, para Jordan, era uma homenagem ao homem que o inspirara. Ele assinou contrato com o time de ligas menores do Chicago White Sox e passou a viver uma rotina completamente nova. Nos campos de beisebol, Michael Jordan já não era o rei. Era apenas mais um novato, enfrentando falhas, aprendendo fundamentos, suportando críticas. Sua performance nunca chegou ao nível que alcançara no basquete, mas sua dedicação impressionava colegas e treinadores. Ele não estava ali por fama, mas por respeito à memória de seu pai e pela vontade de provar, mais uma vez, que estava disposto a recomeçar do zero. Enquanto isso, a NBA sentia sua ausência. A liga, que havia se transformado em um espetáculo global graças à sua presença, sofria com a queda de audiência. O vazio deixado por Jordan era imenso. A cada jogo, torcedores e comentaristas repetiam a mesma pergunta: será que ele voltará? E o destino respondeu, em 1995, com 2 palavras que mudaram a história do esporte: I'm back. Com essa frase curta, Michael Jordan anunciou seu retorno ao Chicago Bulls. O mundo explodiu em euforia. O mito estava de volta, mais determinado do que nunca. Mas agora carregava não apenas o peso da vitória, mas também o fardo de honrar o legado
de seu pai. A segunda era de Jordan estava prestes a começar, e ela seria ainda mais lendária que a primeira, quando Michael Jordan anunciou seu retorno em 1995 com as palavras "I'm back". Não foi apenas uma notícia esportiva, foi um terremoto cultural. O mundo inteiro voltou os olhos para Chicago. O maior atleta do planeta estava de volta ao seu trono. Nos primeiros jogos, Jordan ainda parecia enferrujado. Após quase 2 anos, longe das quadras, sua forma não era a mesma. Mas bastaram algumas semanas para que o instinto assassino retornasse. No dia 28 de março de 1995, contra o New York Knicks, ele marcou 55 pontos, lembrando a todos que, mesmo após a pausa, continuava sendo um predador. Ainda assim, naquele ano, os Bulls não chegaram ao título, caindo diante do Orlando Magic de Shaquille O'Neal e Penny Hardaway. Para muitos, era sinal de que Jordan já não dominava como antes. Para ele, era uma provocação pessoal. A derrota acendeu seu fogo interno. Ele retornou ao treino com intensidade absurda, transformando o verão de 1995 em um campo de batalha particular. E então veio a temporada de 1995-96. Jordan, ao lado de Scottie Pippen, do recém-contratado Dennis Rodman e sob a liderança de Phil Jackson, comandou os Bulls a uma campanha histórica. 72 vitórias e apenas 10 derrotas. Um recorde que parecia inquebrável. Nos playoffs, atropelaram adversários e conquistaram o título contra o Seattle Supersonics. Jordan, chorando no vestiário, abraçava o troféu em homenagem ao pai que havia perdido. Era a consagração de sua ressurreição. Mas não parou aí. Em 1997, novamente levou os Bulls ao título, com atuações memoráveis. A mais lendária delas ocorreu nas finais contra o Utah Jazz, o Flu Game. Gravemente doente, debilitado, suando e quase sem forças, Jordan entrou em quadra. Mesmo mal, marcou 38 pontos e levou os Bulls à vitória. A imagem de Jordan exausto, apoiado em Scottie Pippen, ao sair de quadra, virou um símbolo eterno de sua mentalidade. Mesmo quando o corpo dizia não, sua mente dizia sim. Em 1998, veio o ápice. Na final contra o Utah Jazz, novamente, com a série empatada, Jordan marcou a cesta decisiva a poucos segundos do fim. Um arremesso perfeito, seguido de um gesto icônico, a mão levantada, congelada no ar, como se segurasse o tempo. Aquele seria seu último lance com a camisa dos Bulls. O 6º título da NBA coroava não apenas uma carreira, mas uma dinastia. O second tripit estava completo. Se o primeiro havia provado sua capacidade de vencer, o segundo provava sua imortalidade. Jordan não era mais apenas um jogador, era uma lenda viva, um mito que transcendera o esporte. Naquele momento, ele já havia redefinido o significado de grandeza. O basquete, a NBA, os negócios, a cultura pop, tudo havia sido transformado por sua presença. Mas, como sempre, Jordan não se contentaria em parar ali. Ele ainda teria mais capítulos inesperados e complexos em sua jornada. Após o 6º título conquistado em 1998, Michael Jordan se despediu dos Bulls no auge, com a imagem perfeita, a última cesta contra o Utah Jazz, congelada como um quadro eterno da história do esporte. Muitos acreditavam que aquele seria o fim definitivo. O herói encerrava sua jornada de forma épica, deixando um legado intocável. E de fato, Jordan anunciou sua segunda aposentadoria. O mundo do basquete se despediu em lágrimas e celebrações. Ele já era considerado o maior de todos os tempos. Mas, como sempre, Michael Jordan
não era um homem comum. Sua relação com a competição era visceral, quase patológica. Ele não conseguia ficar distante do jogo que havia definido sua vida. Durante um período, Jordan assumiu um papel executivo nos Washington Wizards, trabalhando na gestão da franquia. Mas estar nos bastidores não era suficiente. Sentado em escritórios, observando de fora, ele sentia o vazio da quadra e, em 2001, aos 38 anos, surpreendeu novamente o mundo. Anunciou seu retorno como jogador, vestindo a camisa dos Wizards. Para muitos, aquilo parecia loucura. Jordan já era uma lenda intocável. Por que arriscar manchar a própria história? Mas para ele, não havia outra escolha. Precisava competir. Precisava estar no fogo da batalha. Era sua natureza. Nos Wizards, Jordan já não tinha o mesmo corpo do passado. As pernas não respondiam como antes. A explosão havia diminuído, mas sua inteligência de jogo, sua técnica refinada e sua ética de trabalho continuavam inigualáveis. Mesmo o veterano era capaz de performances impressionantes, como quando marcou 51 pontos em uma partida contra o Charlotte Hornets, provando que ainda podia brilhar. Mais do que títulos, sua presença em Washington tinha outro propósito: inspirar jovens jogadores, mostrar-lhes o que significava compromisso com a excelência. Nos treinos, Jordan cobrava intensidade, demonstrava disciplina e dava exemplo. Alguns aceitavam a lição, outros resistiam à dureza de seu estilo. Mas ninguém ficava indiferente. Ainda assim, os Wizards não tinham estrutura para lutar por campeonatos, e Jordan terminou suas 2 últimas temporadas sem chegar aos playoffs. No entanto, sua volta não diminuiu sua lenda, menos pelo contrário. Mostrou ao mundo que, para ele, o basquete não era apenas sobre glórias e troféus, mas sobre competir até o fim. Em 16 de abril de 2003, Jordan se despediu definitivamente, jogando sua última partida contra o Philadelphia 76ers. Foi ovacionado, aplaudido de pé por torcedores e rivais. Ao deixar a quadra, carregava não apenas estatísticas, mas uma aura de imortalidade. Não havia mais nada a provar. Michael Jordan havia escrito o capítulo final de sua carreira de jogador. Mas sua história não terminaria ali. O homem que transformara o basquete em espetáculo global ainda estava destinado a impactar o esporte de outra forma, como empresário, dono de franquia e símbolo eterno da mentalidade de campeão. Com a aposentadoria definitiva em 2003, Michael Jordan deixou de ser jogador, mas não deixou de ser competidor. Sua vida fora das quadras não se resumiria a lembranças. Ele tinha um novo objetivo: transformar sua marca pessoal em um império e seu nome em sinônimo de grandeza para sempre. O primeiro pilar desse legado já estava erguido. A Air Jordan, parceria com a Nike, iniciada em 1984, o que começou como um tênis ousado, proibido pela NBA por quebrar regras de uniformização, havia se tornado um fenômeno cultural. Décadas depois, a linha não só permanecia relevante, como se expandia em novas gerações de produtos, dominando o mercado global. Mais do que um acessório esportivo, o Jordan virou um símbolo de status, identidade e rebeldia. Com royalties e contratos milionários, Michael Jordan se consolidou como um dos atletas mais ricos da história. Mas ele não queria apenas ser ícone de consumo, queria poder real dentro do esporte. E foi assim que se tornou acionista majoritário do Charlotte Hornets, antes Bobcats, tornando-se o primeiro ex-jogador a assumir o controle de uma franquia da NBA. Como dono, Jordan enfrentou desafios. A equipe não conquistou títulos expressivos sob sua liderança, e muitas de suas decisões foram criticadas. Mas para ele, estar no comando
significava algo maior. Provar que um atleta podia ultrapassar as barreiras impostas pelo sistema e ocupar lugares de poder econômico e estratégico. Fora do basquete, Jordan também ampliou sua influência com investimentos em diversas áreas, incluindo restaurantes, concessionárias e até equipes de esportes a motor. Sua fortuna pessoal ultrapassou a marca do bilhão, colocando-o na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do planeta. Ainda assim, seu maior legado não estava no dinheiro. Estava no exemplo. Para gerações inteiras, Jordan continuava sendo referência. Sua mentalidade de nunca aceitar a derrota, de transformar críticas em motivação e de exigir excelência de si mesmo, passou a ser estudada em livros, documentários e palestras sobre liderança e alta performance. Em 2020, com o lançamento da série documental The Last Dance, a lenda de Jordan foi renovada para o público jovem. O documentário mostrou os bastidores de sua carreira, revelando não apenas os triunfos, mas também sua dureza, sua obsessão e até suas contradições. O resultado foi explosivo. Milhões de pessoas redescobriram por que Jordan não era apenas jogador, mas um mito eterno. Assim, Michael Jordan se consolidava como algo raro, um homem que conquistou tudo dentro do esporte e soube transformar sua glória em poder fora dele. Atleta, ícone, empresário, dono de franquia. Jordan não apenas jogou basquete, Jordan construiu um império, mas sua maior vitória ainda estava por vir. O julgamento da história. O julgamento da história não é feito apenas de números. Ele é feito de impacto, de legado, de memórias que atravessam gerações. E nesse tribunal invisível, Michael Jordan já foi declarado imortal. Seus 6 títulos da NBA, suas 5 premiações de MVP, seus 10 títulos de cestinha e seus incontáveis recordes são apenas parte da narrativa. O que o coloca acima é algo que não cabe em estatísticas. É a mentalidade, a crença inabalável de que não existe derrota definitiva, apenas oportunidades de recomeço. Jordan redefiniu o que significa ser atleta. Mostrou que talento não é suficiente. É a obsessão, a disciplina, o sacrifício e a disposição para sofrer mais do que os outros que constroem a grandeza. Enquanto outros jogavam para vencer, Jordan jogava para dominar. Enquanto outros buscavam reconhecimento, ele buscava eternidade. Sua sombra paira sobre cada geração que veio depois. Jogadores como Kobe Bryant, LeBron James e tantos outros assumiram seu legado, não apenas no estilo de jogo, mas na forma de pensar. A Mamba Mentality de Kobe é filha direta da obsessão de Jordan. Cada atleta que hoje fala em treinar além do limite, em nunca se conformar, em buscar a perfeição inalcançável, carrega consigo um pedaço da mentalidade que Jordan plantou no mundo. Fora das quadras, sua marca se tornou parte da cultura global. Air Jordans continuam a ser símbolos de status em ruas e quadras do planeta. Sua silhueta no logo da Jumpman é reconhecida até por quem nunca assistiu a uma partida de basquete. Jordan transcendeu o esporte e se tornou linguagem universal, mas talvez o maior segredo de seu poder esteja no contraste. Michael Jordan não foi perfeito. Era duro, obsessivo, muitas vezes implacável, até com os próprios companheiros. Podia ser visto como arrogante, exigente, em excesso. Mas é justamente essa humanidade, esse fogo que queimava sem trégua, que o transformou em mito. Ele mostrou que a grandeza exige preço e nem todos estão dispostos a pagar. Ele pagou. No fim, Jordan não é apenas lembrado como o maior jogador de basquete. Ele é lembrado como o homem que mudou a forma como entendemos o que significa ser o melhor. Sua vida é um manifesto. O impossível
Só existe até que alguém obstinado o suficiente decida quebrá-lo. Michael Jordan não voou apenas nas quadras. Voou sobre a dúvida, sobre os críticos, sobre os limites. Voou contra o tempo e permanece, até hoje, suspenso no ar, menos congelado em cada memória, em cada arremesso, em cada coração que acredita que, com esforço absoluto, é possível tocar a eternidade. Porque Jordan não jogou apenas para vencer partidas, jogou para ser eterno. E conseguiu.